Muito bem, meus amores, a aula de hoje nem vai ser tão longa assim. Você vai tirar em poucos minutos uma dúvida que sempre te perseguiu, não é verdade? Te perseguiu durante muito tempo. Bom, o verbo haver, ele tem vários significados. Um deles é quando a gente usa o verbo haver com o significado de existir. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode usar o verbo haver, pode usar o verbo existir. Você pode usar o verbo haver significando existir. Porém, contudo, todavia, quando o verbo haver tem o mesmo significado de existir, o verbo haver é impessoal, ou seja, ele não flexiona, ele fica sempre no singular. Mas se você não quiser usar o verbo haver com o mesmo significado de existir, você quer usar logo o existir de uma vez, então o verbo existir, ele é pessoal, ou seja, ele fica no singular ou no plural. Vejamos este exemplo bem aqui, gente. Olha aqui a nossa conjunção. Qual é o valor semântico do se? É uma condicional. Se. Agora, como é que a gente coloca aqui? Se houverem meios de combater o vício. Se houverem meios de combater o vício. Certo ou errado? Errado! Porque o verbo haver, quando tem o significado de existir meios, né? Mas se eu quiser usar o verbo haver, ele fica impessoal, ou seja, no singular. Então, por exemplo, se houver meios, mesmo aqui, ó, no plural, o verbo haver fica no singular. Nada de se houverem meios. O verbo haver, quando tem o significado de existir, ele nunca vai para o plural. Então, se houver meios de combater o vício... Ai, professora Simone, e se eu não quiser usar o verbo haver? Eu quero usar é o existir mesmo. Beleza, não tem problema nenhum. Tá vendo aqui o plural? Então, se existirem meios de combater o vício, me avisem porque você descobriu a roda. Então aqui, ó, quer usar o verbo existir? Ele flexiona, ele vai para o plural, ele concorda com o sujeito que é meios, tá? Então aqui, se nós quisermos usar o verbo existir, ele vai para o plural acompanhando o sujeito da frase. Mas se você quiser usar o verbo haver no sentido de existir, ele jamais flexiona.